virou a câmera. Vou ter que acompanhar para mim ver o pessoal aqui. Olá, olá, boa noite para vocês que estão chegando. Estamos mais uma vez nos preparando para mais um culto online. Seja muito bem-vindo, você que está se achegando por aí. Boa noite, povo de Deus. Você que está no Instagram também. Nós estamos hoje transmitindo pelo Facebook e também pelo Instagram Worship Music Shalom. E quero dar boas-vindas a todos vocês que estão se achegando aí nesse momento. Boa noite. Não vou mencionar nome ali, porque tem já uma turma aí que já entrou, que estão todos já preparados para louvar a Deus, para cultuar conosco nessa noite. Mais um domingo abençoado que o Senhor nos deu. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, por mais uma vez nós estarmos aqui, né, sendo instrumento de Deus. Eu creio que hoje nós teremos um culto abençoado, como sempre tivemos. Domingo passado tivemos uma palavra muito abençoada pela vida do Patrick. Fomos tremendamente abençoados. Tivemos algumas lives durante a semana. Tivemos live também de intercessão esses dias atrás. Muito abençoado. Todas as lives muito abençoadas. Louvo a Deus pela vida de cada um que tem se deixado ser usado por Deus nesse tempo para transmitir uma mensagem de Deus, né? Ser bênção nas nossas vidas e nas vidas de muitas pessoas. Quero pedir para que você também possa estar compartilhando aí no seu Instagram, no seu Facebook, porque cremos que, assim como você, como eu, muitas pessoas podem ser abençoadas. Cremos que o Senhor vai falar aos nossos corações essa noite. Então transmita aí, pode transmitir para o seu grupo de amigos e, enfim, para todos aqueles que estão no seu Facebook, no seu Instagram. Tá bom? Boa noite para aqueles que estão chegando agora. Deus abençoe a todos. Somos gratos a Deus por mais uma semana que Deus nos deu. Deus permitiu estarmos aqui mais uma vez. Somos tremendamente gratos ao Senhor por isso, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus que tem cuidado da minha casa, da minha vida, da sua vida também. Né? Sabemos que continuamos num momento tão difícil ainda na nossa nação, né? Nas nações da terra, né? É algo terrível, né? Realmente que está acontecendo. Mas nós cremos que o Senhor sabe de todas as coisas, né? Temos tantas notícias, né, de pessoas, irmãos da igreja, né, que foram contaminados com esse vírus. Alguns parentes, pessoas que infelizmente perderam suas vidas, né? Parentes de irmãos nossos da igreja. Então nós queremos orar nesse tempo. Primeiro queremos levantar uma adoração ao Senhor de gratidão. Que você ore aí na sua casa nesse tempo, agradecendo primeiramente a Deus porque você tem saúde, porque Deus tem cuidado de você. Quero que você curve a sua face, se você pode, que você ore ao Senhor, agradecendo a Ele nesse tempo. E em seguida também estaremos orando por aqueles que estão passando, né, por esse momento tão difícil, por aqueles que estão, né, passando por um momento de dor, de perca, né, de entes queridos. Mas nós queremos orar por eles também. Senhor, nós queremos nesse momento, Pai, te agradecer, meu Deus, porque Tu és bom, Pai, porque Tu és bom. Senhor, o Senhor jamais deixou de ser bom, Pai. Mesmo em tantas coisas que acontecem, Senhor,
Muitas pessoas às vezes não entendem, muitos de nós não sabemos o porquê das coisas, mas o Senhor sabe o porquê de tudo, Pai. O Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas. Nós queremos glorificar o Teu nome, Pai, independente da situação. Nós glorificamos o Teu nome, Pai, nessa noite. Nós queremos expressar a nossa gratidão porque o Senhor é Deus sobre nós, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor cuida, porque o Senhor provê, Senhor, o alimento sobre as nossas casas. Nós Te louvamos, Jesus. Nós Te louvamos. Eu quero, Pai, nesse momento também orar, Senhor, intercedendo por estas famílias, ó Deus, que estão sofrendo, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha consolar, Pai, nesse tempo. Consolar nesse tempo, Senhor, os familiares daqueles que têm perdido entes queridos nesses dias, Pai, ontem, hoje, Pai. Nós oramos por todos aqueles que estão sofrendo, Pai, por perca, aqueles que ainda estão enfermos. Nós oramos, Deus, nós levantamos a nossa voz, nós clamamos, Senhor, Pai, que o Senhor possa intervir, Pai, nesse momento tão difícil, Senhor, dessas famílias. Nós oramos com fé, Pai, declarando, Pai, que haja vida, que haja cura, que haja um manifestar do Senhor, que cumpra a promessa do Senhor em cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, nós Te bendizemos. Amém. Quero que você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, né? Você que está chegando, quero pedir para que você faça o que eu já acabei de pedir para os irmãos, para aqueles que estão nos acompanhando. Se você puder transmitir também pelo seu Facebook, pelo seu Instagram, puder nos ajudar a transmitir, eu creio que Deus tem nos chamado, irmãos, Deus tem nos chamado, quando Ele nos dá a oportunidade de trazermos uma palavra, nós cremos, nós temos uma grande responsabilidade de transmitir aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, aquilo que Deus quer fazer no meio do seu povo, no meio da sua igreja, no meio dos nossos familiares, dos nossos amigos. Então é uma grande responsabilidade aquilo que nós estamos ministrando, aquilo que nós estamos trazendo como mensagem. E para isso, né, eu creio que Deus vai falar fortemente nessa noite, mas nós oramos e nós pedimos para que Deus possa mesmo trabalhar em vidas, trabalhar em corações, porque é uma oportunidade que Deus está dando através da internet para muito mais pessoas serem alcançadas. Eu creio nisso, em nome de Jesus. E nós queremos ter um momento, nós estaremos colocando também uma canção que você possa estar adorando a Deus aí, se rendendo a Ele, adorando a Ele com todo o seu coração, com toda a sua força, em nome de Jesus. Nós queremos adorar a Ti, Senhor. Nós nos rendemos, Senhor. Tudo que nós somos, Deus, pertence a Ti. Tudo que nós somos vem de Ti, Deus. Pai, nessa noite, Pai, nós não somos nada sem o Senhor, Pai. Deus, nós só estamos aqui porque o Senhor permitiu, Pai. Nós só vencemos mais uma semana, Deus, não foi porque nós podemos, porque nós conseguimos, porque nós somos bons, não. É porque nós dependemos de Ti, Deus. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia, Pai. Pai, nós queremos render o nosso coração nessa noite, Pai. Queremos glorificar o Senhor, Pai, através da adoração, Pai. Oh, Jesus.
Senhor. Tu és lindo, tu és lindo, tu és lindo, tu és santo, tu és Deus. Oh, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo. Tudo que sou, tudo que sou, cantarei pra tua glória. Tudo que sou, eu me entrego em louvor. Tudo que sou, cantarei pra tua glória. Tudo que sou, eu entrego em louvor. Meu coração te adora, Deus, pra sempre te exaltarei. A ti, meu Rei, adorarei. Eu me entrego em louvor. Meu coração te adora, Deus, pra sempre te exaltarei. A ti, meu Rei, adorarei. Eu me entrego em louvor. Joga tua mão no céu e canta. Ficamos a ti, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia, Jesus. Tudo que somos, tudo que nós temos é para exaltar o Teu nome, Jesus. Nós glorificamos a Ti, nós exaltamos a Ti, Senhor. O Senhor é o único, Tu és o único capaz de nos proporcionar, de nos dar, Senhor, aquilo que realmente nós precisamos, de nos dar realmente aquilo, ó Pai, que nós precisamos, ó Pai, aquilo que nós carecemos. O Senhor é o único capaz, não existe outro meio, outro lugar a não ser em Ti, Pai. Por isso, Senhor, nós dizemos que tudo que somos, que tudo que temos é para Ti, é para o Teu louvor, é para a Tua glória. Oh, Pai, que a Tua presença possa estar, ó Deus, sendo manifesta em cada lar, Pai, neste momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que haja um ambiente da Tua glória, que haja um ambiente, Senhor Deus, de vida, que haja um ambiente, ó Pai, agora, Pai, em cada lar, ó Deus, aonde estiver, ó Deus, sendo esse vídeo estiver chegando, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que a Tua presença possa estar sendo manifesta, Pai. Nós clamamos
Por isso, Senhor, que haja um ambiente da Tua glória, um ambiente de cura, um ambiente de vida, um ambiente de alegria, um ambiente de paz, que só o Senhor pode proporcionar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite para você que chegou depois. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite. Que Ele possa ministrar o seu coração. Em nome de Jesus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E vamos lá, vamos dar continuidade para aquilo que Deus quer fazer nessa noite. Essa noite é uma noite de ceia, glória a Deus. Nós participaremos da Santa Ceia, junto com os irmãos, juntos, mas separados, né? De forma diferente, mas estamos juntos no mesmo Espírito. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, já vamos para a Palavra de Deus, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Paulo está dizendo: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amém. Paulo está dizendo aqui que a mensagem da cruz, ela é loucura para aqueles que não a conhecem, para aqueles que não entendem. Essa mensagem da cruz, por isso eu quero falar um pouquinho sobre isso, eu quero trazer uma mensagem com esse tema, mensagem da cruz. Estava meditando um pouco sobre isso, pensando sobre a seriedade realmente de trazer uma palavra de Deus. E eu pensando na palavra mensagem, depois veio cruz, e Deus me deu essa mensagem da cruz. Eu quero compartilhar um pouco com os irmãos nessa noite. A cruz, irmãos e amigos, queridos que estão ouvindo, a cruz, ela tem uma mensagem para nos ensinar. Existe uma mensagem por detrás da cruz. E eu pergunto para você, para nós, qual é a mensagem que eu conheço? Qual a mensagem que você conhece sobre a cruz? Que tipo de mensagem que você conhece? Nós precisamos urgentemente saber, nós precisamos entender qual é a mensagem da cruz? Todos nós, sem exceção. Por isso que eu pedi um favor para que você pudesse compartilhar esse vídeo, compartilhar essa ministração, porque talvez tenha pessoas que nunca ouviram falar ou tem uma versão, tem um entendimento errado sobre o significado da cruz, sobre a mensagem da cruz. E nós precisamos saber qual é o significado da cruz, qual é a mensagem por detrás dela. Todos nós precisamos saber. Por que nós precisamos saber? Porque nós dependemos da cruz. Esta mensagem é caso de vida ou de morte. Por isso é muito sério. Todos nós precisamos entender isso. Todos nós. Porque essa mensagem da cruz, como Paulo diz ali, pois a mensagem da cruz ela é loucura
para alguns ou para aqueles que não compreendem? Porque talvez muitos não compreendam realmente o porquê. Qual é a mensagem da cruz? O que Jesus fez não foi, porque muitos dizem, eu já ouvi tanta bobagem, tantas pessoas dizendo, por que Jesus não se livrou da cruz? Naquela época mesmo, tantos falavam, próprios discípulos falaram, você é o Filho de Deus, você tem poder. Muitos zombavam de Jesus, você não é o Filho de Deus? Por que não salva a ti mesmo? Mas a cruz era o propósito de Deus através de Jesus. Era o propósito para resgatar toda a humanidade, toda a população, aqueles que reconhecessem o sacrifício de Cristo. Jesus entregou, ele se ofereceu, porque ele entendia, ele sabia que não existia outro caminho. Ele foi como ovelha ao matadouro, ele se rendeu, ele se entregou por amor à humanidade, por amor a mim, por amor a você. Por isso é muito séria essa mensagem da cruz, porque a cruz, ela teve o poder de trazer vida. Somente através da cruz nós temos vida, porque um homem, através de um homem, entrou o pecado no mundo, e através de um outro homem, os nossos pecados são perdoados. Através desse homem, Jesus, que se fez como homem, que se humilhou, que se entregou até a morte, e morte de cruz. A cruz significa amor de Deus. O amor de Deus que chegou ao ponto de entregar o seu próprio Filho. João 3,16 diz isso, que ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, só tem a vida eterna aquele que crê. Se não crer, não pode ter a vida eterna, porque somente através da cruz de Cristo, da cruz de Jesus. Eu vou ler novamente 1 Coríntios 1,18, mas vou ler numa outra versão, a versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Ela diz assim: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, ou seja, aqui está sendo mais claro ainda. A mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura. Para muitos é loucura. Ah, para que tanto? Chegar nesse ponto? Para que isso? Por quê? Existe um porquê. Existe. Por amor a mim, por amor a você. Se não existisse o sacrifício da cruz, nós estaríamos perdidos. Por isso nós precisamos entender a mensagem da cruz de Cristo todos os dias. Eu sei que muitos aqui, muitos irmãos, muitos estão ouvindo, assistindo, já sabem disso, mas nós precisamos estar relembrando isso dia a dia, porque isso ele precisa ser renovado. Nós não podemos esquecer do sacrifício de alguém que se entregou por nós. Nós, quantas vezes assistimos na TV tantos filmes, desenhos animados, de amigo se sacrificando para salvar outro amigo, irmão, parente. Tantos se emocionam assistindo tantos filmes dessa forma. Mas só existe um que realmente fez isso para salvar toda a humanidade. Só Jesus, através da cruz. Porque tinha que ser alguém que não tinha pecado. Um cordeiro limpo, um cordeiro sem mancha, sem defeito. Por isso que ele se fez como um cordeiro. Gálatas 2:19
verso 20, olha o que Paulo está dizendo. Paulo ele disse assim, aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele disse: eu já estou crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha confiança no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está aqui reconhecendo que não existia outro meio. Paulo, como muitos já sabem, já conhecem, sabe que ele era um homem religioso que perseguia os cristãos, mas ele achava que era um cristão, porque ele conhecia, ele era doutor da lei. Mas Paulo conheceu a verdadeira salvação. Paulo conheceu, teve um encontro com Jesus. Jesus apareceu para ele. E ele se prostrou diante de Jesus e se rendeu e falou: a partir de hoje eu não vou viver mais para mim mesmo. Paulo está dizendo aqui, porque eu já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais para mim. A partir do momento que uma pessoa tem um encontro com Jesus, uma pessoa que reconhece a mensagem, o sacrifício de Jesus na cruz, ela não deseja mais viver para ela mesma, porque ela será tão constrangida com esse amor. É um amor de Cristo que nos constrange, porque ela se rende aos pés de Jesus em resposta a esse grande amor. Nós precisamos, quando nós entendemos, nós damos uma resposta ao Senhor. Quando nós fazemos como Paulo fez, deixarmos ser crucificados com Cristo, não viver mais para nós mesmos, não viver para os nossos eu, não achar que nós somos dono da razão, não achar que a nossa maneira de viver somente que é certa, que está correta. É procurar entender através da cruz de Jesus e viver neste amor com Ele. Eu só posso dizer, como Paulo disse, eu só posso dizer: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Somente quando eu vou até a cruz. Somente assim, somente dessa forma que nós podemos dizer isso. Somente quando eu tomo o meu lugar na cruz. Nós precisamos tomar o nosso lugar. Jesus, ele disse: aquele que quiser seguir-me, vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, não tem como seguir Jesus se não tomar a nossa cruz. Existe uma cruz, a cruz de Cristo. Se você quer seguir Jesus, se você deseja corresponder a esse amor, você precisa tomar a sua cruz. Agora eu quero pensar um pouquinho com vocês como que é tomar essa cruz. Por isso que nós precisamos entender isso. Porque tem muita gente, eu já ouvi muita gente, tem gente que entende de forma errada, achando que a cruz talvez é aquela enfermidade que está lá na sua vida, no seu parente. Ah, isso é uma cruz que Deus me deu. Talvez você já ouviu isso, ou até mesmo já falou alguma vez isso. É algo que Deus deu para mim carregar, é a minha cruz. Talvez tenha dito, ou você tenha ouvido, alguém dizer que o filho, esse meu filho, não tem mais jeito. É a cruz que eu vou ter que levar para toda a minha vida. Aquele filho, aquele parente que está nas drogas, que te traz tanto sofrimento. Talvez você já tenha dito que é a cruz que você tem que carregar. São problemas. Talvez você tenha dito: ah, minha sogra, meu cunhado,
é uma cruz. Brincadeira. Mas eu quero dizer para você que essas coisas que eu disse aqui, não necessariamente, não são cruz. Não é a cruz que Deus te deu. Não entenda isso como cruz que você precisa carregar. Então, se eu não carregar isso, não que você tenha que abandonar, tenha que largar também do jeito que está. Não é isso. Existe uma forma de vencer. Mas eu quero que você entenda nessa noite, que nós possamos entender claramente que essas coisas não são a cruz, não é a cruz que Deus te deu. Não é a cruz. E o que são então se não são cruz? São situações, são problemas. Problemas que todos nós temos, que passamos. Mas o que eu estou dizendo para você é que nem tudo você precisa tomar posse, que é seu para toda a vida. Tem situações, tem problemas que você pode lutar com fé em Deus, crendo que Deus vai mudar. Você não pode se agarrar achando que aquilo lá é seu. Carregar algo que não é seu, que não foi Deus que te deu. Talvez tenha permitido, mas não é Ele que te deu. Porque há situações que nós podemos vencer, que vão passar, em nome de Jesus. Nós precisamos nos posicionar, entender em Deus o que são problemas, o que são lutas, o que são situações que se levantam, mas também tem consequências de escolhas, que é resultado daquilo que nós escolhemos. Também tem isso. Nem tudo são problemas, somente que se levantam e vão embora. Tem coisas que são consequências das nossas escolhas erradas. Mas o fato é que muitas coisas que nós achamos de verdade que é cruz, não é. Não é cruz. Nem tudo é seu para o resto da vida. Tem coisas que você precisa entender em Deus e largar, dar um basta, se levantar em Deus com fé, falar: Deus, eu não aguento mais, me ajuda, faz alguma coisa. Você não pode se conformar. Tem muita gente achando que tomar a cruz é carregar a cruz. Não é isso. É você assumir uma posição na cruz. É você assumir o seu lugar na cruz. Como Paulo disse: estou crucificado com Cristo. Eu me coloco com Cristo na cruz. Eu crucifico o meu eu, as minhas vontades, as minhas razões, para viver para o Senhor, para viver para Cristo, para dar uma resposta a este amor. Esse é o significado. Cruz significa, cruz ela fala de morte, morte do nosso eu, do nosso velho homem, da nossa velha carne. Cruz fala de preço. Jesus pagou o preço. Cruz fala de renúncia, de negar a si mesmo, de renunciar. Não existe um meio, meus queridos que estão me ouvindo, me assistindo aí, não existe outro meio de sermos salvos. Se falamos que somos cristãos, nós precisamos renunciar a nós mesmos. Precisamos renunciar muitas vezes a nós mesmos para deixar Cristo viver em nós e através de nós. As nossas vontades não podem prevalecer. Negar nossos próprios desejos e vontades para viver os propósitos e desejos do Pai. Somente quando nós fazemos isso, nós vamos entender que os dele, que os propósitos de Deus é muito maiores para nós. Mas é tão difícil negarmos, é tão difícil renunciarmos.
muitas vezes. O tempo passa tão rápido. Mas você pode anotar aí, depois você pode ler na sua casa, Isaías 53, 10 e 12. Mas eu quero falar sobre alguém, passar rapidinho, só dar um exemplo de uma pessoa, de alguém que dizia ser um cristão, de alguém que dizia servir a Deus e se encontrou com Jesus. Ele foi até Jesus e perguntou para Jesus: mestre, o que eu preciso para ser salvo? Mestre, o que eu preciso para herdar o reino dos céus? O jovem rico, muitos já sabem, muitos conhecem essa passagem. Jesus, olhando para aquele jovem, ele tinha todo o dinheiro, todas as posses, tinha de tudo, não lhe faltava nada. Jesus, olhando para ele, falou assim: você precisa guardar os 10, guarda os mandamentos, guarda os meus mandamentos. Aí ele disse: mas isso eu já faço. Ele foi listando que ele deixava de fazer, que não roubava e tal, e foi listando. Aí Jesus olhou para ele e falou: te resta uma coisa. Esta uma coisa que Jesus falou para ele era a cruz, era negar a si mesmo, era morrer para ele mesmo, porque Jesus falou assim. Jesus sabia onde estava o coração dele, porque Jesus conhece o nosso coração. Jesus olhou para dentro dele e falou: ainda te resta uma coisa. Venda tudo que tem e doe aos pobres e siga-me. Aquele jovem recuou, olhou para Jesus e falou que não podia, porque doía muito para ele. Ele queria, mas o coração estava nas coisas. O coração estava naquilo que ele, nas riquezas. Ou seja, ele não entendeu que para seguir a Jesus precisava crucificar o seu eu. Ele precisava deixar de viver para ele mesmo, para poder viver para Jesus. Talvez Jesus iria ressarcir, talvez ia dar, o Senhor ia abençoar ele pelo coração, se ele desse tudo aos pobres. Pela generosidade, Deus ia dar tudo em dobro, como sempre acontece com grandes homens que a gente conhece na Bíblia, como Jó, que perdeu tudo, e outros. Essas coisas que nós precisamos entender. A cruz de Cristo, ela é loucura para muitas pessoas. Aqueles que não querem entender, aqueles que querem ser salvos, que querem seguir uma religião, mas não compreendem que para herdar o reino dos céus é necessário uma coisa. É necessário entender a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela, para aqueles que entendem, é o poder de Deus. Eu preciso acelerar. Queria falar um pouquinho mais sobre um outro personagem da Bíblia, que quero comentar rapidamente. Nicodemos era um mestre da lei, lá em João 3, eu não falei a referência do jovem rico, né? Acho que lá em Mateus 19, do verso 16 em diante. Mas aqui, no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus vai ter esse Nicodemos, o mestre da lei, ele vai até Jesus, onde Jesus está, e ele começa a interrogar Jesus, porque ele fica maravilhado com tudo aquilo que Jesus está fazendo, com as maravilhas, com os milagres. E aí ele vem e encontra com Jesus, e Jesus fala assim para ele: você é doutor da lei, mas é necessário que para ver o reino de Deus, Jesus diz para ele, você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos não entende, porque ele já era doutor na lei, ele era um religioso, ele não compreendia. Mas Jesus estava ensinando ele, querendo ensiná-lo, que era necessário não somente não viver de religião, não viver daquilo que tinha de entendimento, mas ele precisava abrir a mente, abrir o seu entendimento, o seu coração, para entender que precisava
nascer de novo. E Jesus explica para ele que para nascer de novo ele precisava morrer para ele mesmo e nascer do Espírito. Ele ainda interroga Jesus, falando: como? Eu, depois de velho, vou nascer de novo? Vou entrar eu na barriga da minha mãe? Aí Jesus fala: não, eu estou falando nascer da água e do Espírito. Por isso nós temos o batismo. O batismo, que é o nascer da água, que quando nós nascemos, quando nós somos batizados, nós descemos a água, nós estamos declarando que nós morremos para nós mesmos. Nós morremos para este mundo, para as coisas corruptíveis. Nós morremos para o pecado. Morremos para tantas coisas, para a corrupção. Tantas coisas que são consequências do velho homem, nós morremos. Mas é necessário também nascer do Espírito, nascer em Cristo, aceitar a Cristo, receber Jesus, viver para Ele, entender a mensagem da cruz. Mateus 16, 25 diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Jesus está dizendo. Ou seja, enquanto nós não negamos o nosso eu, enquanto nós estamos pensando em viver para nós mesmos, da nossa forma, do nosso jeitinho, nós vamos perder a nossa vida. Mas se nós decidirmos perder a nossa vida por amor a Ele, para viver o que Ele tem para nós, Jesus está dizendo que nós vamos achar a nossa vida. Nós vamos achar a vida de verdade. O que é viver? O que é viver, o que é ter vida. Isso é aqui na terra, não somente no céu, que é a vida eterna que Ele vai nos dar, que Ele já nos deu. Nós precisamos só crer, reconhecer isso. Mas eu quero já, caminhando, porque nós temos a ceia. Queridos, nós precisamos negar a nossa carne, negar o nosso eu. Eu quero te informar que isso possa ficar bem claro para nós, que o que vai nos salvar, principalmente nesse tempo, é um tempo que Deus está nos alertando. Deus está nos alertando como igreja. Deus está sacudindo a sua noiva. Deus está preparando a sua noiva. E por isso nós precisamos anunciar essa mensagem da cruz àqueles que não entendem, que não compreendem, mas que em nome de Jesus irão compreender. Nós precisamos anunciar. Não é a nossa velha maneira, não é a maneira que nós estamos achando que é correta, que é a nossa religião, que é a nossa forma de viver. Ah, mas eu já ia na igreja, eu tinha um compromisso, eu sempre ia no domingo, tinha... Meu querido, eu quero dizer para você que o fato de você ser evangélico, seja lá qual for a religião, não faz de você um salvo. A salvação vem somente através da cruz. Não é a religião que vai te salvar, nem a sua igreja, nem o fato de você ser uma pessoa boa. Não, não é isso. Ah, mas eu sou bom, eu não faço mal para ninguém. Isso não vai fazer a diferença. Não adianta. É somente através de Jesus. Jesus é o único mediador, o único caminho entre o homem e Deus. Não existe outro meio. Não existe. Eu já quero, caminhando para a ceia, que você possa ir se preparando aí também, com o pão, com o cálice, que é o suco de uva. Mas eu quero dizer para você o que é, antes de entrarmos na parte da ceia, isso tudo que nós estamos falando, isso tudo que nós estamos aqui pensando, nascer de novo, entender a mensagem da cruz, negar a nós mesmos. É quando nós reconhecemos o Senhor nas nossas vidas, quando nós vivemos para Ele. Porque Jesus, quero até convidar você a abrir lá em 2 Coríntios, que Jesus ele está se preparando para a ceia.
É 1 Coríntios, desculpe. 1 Coríntios capítulo 11. Jesus, ele está ali se preparando para a ceia. Na verdade, Jesus está dizendo lá, é lá em Lucas 22, mas aqui é onde Paulo está descrevendo, em 1 Coríntios 11, no verso 23, Paulo está dizendo assim, porque eu recebi do Senhor este ensinamento, que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor. Ou seja, aqui Jesus, quando ele participou da ceia com seus discípulos, Jesus ele fez a última ceia. E foi momentos antes da crucificação. É interessante isso. Porque Jesus, ele sabia que ele ia ser entregue, que ele ia morrer numa cruz. Jesus já sabia disso. E ele faz então a ceia com seus discípulos, e todos os seus discípulos estavam ali, inclusive aquele que iria traí-lo, ele já sabia quem iria traí-lo. E ele não exclui ninguém, mesmo sabendo que aquele que estava ali, que Judas iria traí-lo. Ele parte o pão com todos. É interessante que Jesus, como Paulo disse lá, como eu estava, voltar um pouco lá atrás, como eu disse ali, onde Paulo disse assim: eu estou crucificado com Cristo. Somente quem está na cruz pode dizer isso. Somente quem está na cruz pode dizer: estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Somente quem está na cruz pode dizer isso. Jesus sabia o que ele iria passar. Mas Jesus já estava fazendo por amor. Jesus já estava perdoando até mesmo aqueles que iriam ofendê-lo. Porque Jesus ele está declarando ali, tanto nesse momento, né, que vai ter um traidor, mas ele participa junto com todos daquele momento. E depois na cruz ele demonstra novamente a sua atitude realmente de amor, de perdão, porque ele diz aquele criminoso que estava numa das cruzes, no lado, né, que blasfemou, e ele diz: Pai, perdoa porque não sabe o que fala. Ou seja, Jesus também, por amor, ele conseguia perdoar. Interessante que quando nós pensamos na cruz, voltando um pouquinho aqui, quando nós pensamos na cruz, ela tem dois madeiros. Talvez você já ouviu isso, acho que eu também já falei isso em outra oportunidade. Mas a cruz, elas são dois pedaços de madeira. Uma na vertical e outra na horizontal. Não sei se você está vendo aqui, tem uma cruz. E esses dois madeiros, ele tem um significado. Primeiro, qual foi o mandamento que Jesus falou, que de todos os mandamentos ele se resumiria em um? Era amar a Deus sobre todas as coisas.
que é aquele que está no vertical. É aquele que está direcionado para o Pai. É amar a Deus sobre todas as coisas. E o que está na horizontal é o segundo mandamento que Jesus disse: amar o seu próximo como a ti mesmo. Somente quem está na cruz, somente quem toma o seu lugar na cruz, consegue perdoar. Somente quem morrer para si mesmo, somente quem realmente ser crucificado, crucificar o seu eu, a sua carne, a sua vontade, ele consegue vencer, ele consegue perdoar, ele consegue ser livre de toda mágoa. Essa cruz é você morrer para você mesmo. Quando você morre para você mesmo. Jesus subiu na cruz. Somente quem subiu na cruz consegue perdoar. Somente quem subiu na cruz consegue perdoar aqueles que ofenderam, aqueles que ofendem. Pense nisso. Se você não tem conseguido, talvez tenha andado com uma mágoa dentro de você. Deixa Deus trabalhar em você. Vá até a cruz, tome o seu lugar na cruz. Por isso, queridos, a mensagem da cruz, ela é loucura para o mundo. Para aqueles, mas para aqueles que creem, é o poder de Deus. Amém? Tratar bem quem te ama, quem te deseja bem, é fácil. Não é verdade? Mas não foi isso que Jesus falou que nós deveríamos fazer. Porque isso ele sabia que era fácil, que todos fariam, com muita facilidade, porque ama, porque está próximo. Mas a cruz, ela produz algo ainda maior. Por isso que é loucura para muitos. Por isso que a mensagem da cruz é loucura para muitos. Olha só o que Jesus disse lá em Mateus 5. Ele disse assim, no verso 43, ele disse, há um ditado assim: ame os seus inimigos, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Foi isso que Jesus disse lá, né? Que há um ditado. Mas no 44, o que ele disse? Porém, eu digo, amem os seus inimigos. Orem por aqueles que perseguem você. Não podemos agir como quem não conhece a Deus, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus, vive a palavra de Deus. Quem conhece o Evangelho, quem conhece a mensagem da cruz, consegue vencer. Eu quero que você aí na sua casa pegue o seu pão, pegue o seu cálice. Nós já estaremos participando da ceia neste momento. Que você possa meditar na mensagem da cruz. Em Marcos, se não me engano, 15:16, estou lembrando agora, deixa eu só conferir se é isso mesmo. Marcos 16:16. Por que nós participamos da ceia? Porque o pão, como nós lemos, que Jesus diz ali que quando nós participamos do pão, nós estamos participando do corpo de Cristo. E o suco e o cálice representando o seu sangue, que é a remissão dos pecados, dos nossos pecados, o pecado da humanidade. E o corpo significa unidade, o corpo de Cristo significa a igreja. Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo, os membros. E como nós somos o corpo, nós fazemos parte do mesmo corpo em Cristo. Quando nós reconhecemos Cristo, nós fazemos parte do corpo. Quando nós entendemos essa mensagem da cruz, nós fazemos parte do corpo.
Você que talvez está aí ouvindo e não compreende isso, mas por que eles participam da ceia? É por isso, porque nós estamos declarando que nós participamos, nós fazemos parte do corpo. Não é apenas um ritual, não é isso. Não é um ritual, ele nem aceita simplesmente um ritual. Jesus não espera isso, que nós precisamos realmente entender o significado disso. É viver nessa harmonia no corpo, é perdoar, é amar uns aos outros. Por isso que lá em, se não me engano, em Efésios, Hebreus, que fala, Paulo está falando sobre a importância de congregar. Por isso, ele está dizendo isso, a importância de estar junto, porque quando nós estamos juntos uns com os outros, nós vamos nos ferir, vamos nos machucar, nós precisamos exercer o perdão, exercitar o perdão. Aqui em Marcos ele está dizendo, Marcos 16:16 diz que somente quem crer e for batizado será salvo, porém, se não crer, será condenado. Nós cremos no Evangelho da cruz, nós cremos na cruz de Cristo, por isso nós participamos deste momento. Quero convidar você. Estão todos comigo? Estão todos comigo aí? Todos me ouvindo? É que parece que deu a impressão que caiu aqui o Face, mas eu acho que não, né? Se estão ouvindo aí, dá um joinha, fazendo um favor, por gentileza. Acho que tá ok, né? Pega o seu pão, eu vou compartilhar também com a minha família, que você possa compartilhar o pão com aquele que já reconheceu Cristo como Senhor e Salvador, que já desceu as águas do batismo. Pegue o pão. Vamos pedir para a Manu voltar essa canção novamente, que você possa refletir enquanto nós oramos, enquanto nós meditamos. Coloca lá, Manu. Vai se preparando aí com o pão, com o cálice. Glória a Jesus. Na mesa o pão, o vinho também. Oh, Jesus. Glória. No peito uma dor. Pegue o pão, pegue o cálice. Medite na letra dessa canção. Do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés, Nos ensina como Jesus, Pai. Nos ensina, Deus, ter este coração. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Sim, Deus. Pai, nós levante o pão aí, onde você está, na sua casa. Senhor, nós somos gratos pelo pão, Pai, que representa o corpo de Cristo, que representa, Senhor, um corpo que foi entregue, que foi crucificado, oh Deus, que foi entregue à morte, Senhor, por amor, que representa, Senhor, a igreja, o corpo vivo de Cristo na terra. É a igreja, somos nós o teu povo, Pai. Deus, nós te bendizemos, nós reconhecemos isso, Pai, com gratidão, pedindo que o Senhor manifeste em nós, Pai, este mesmo coração que tinha no Senhor, que possamos nos crucificar para nós mesmos, Pai, que possamos morrer para nós mesmos, Pai.
Pai, e deixar a nossa carne ser crucificada na cruz contigo, para vivermos para o Senhor. Em nome de Jesus, levante o cálice, levante o suco de uva. Pai, nós somos gratos porque aqui está representando, Pai, o teu sangue que foi derramado toda até a última gota, Senhor, por amor a nós, por amor às nossas vidas, para justificar-nos de todo pecado, para limpar, para nos purificar, para nos perdoar. 1 João 1,9 fala sobre isso, que nós, se nós confessarmos os nossos pecados, seremos perdoados e também justificados de toda injustiça. Pai, em nome de Jesus, nós participamos com muita alegria. Participe do pão com alegria, participe do cálice com a sua família, em nome de Jesus. Ele abençoa e parte o pão. Aleluia. E lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés. Oh Jesus, aleluia. Com a dor. Amém. Glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor, glorifica Ele porque você faz parte do corpo vivo de Cristo. Louva ao Senhor, dê um glória a Deus aí na sua casa, exalte o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele te amou, Ele nos ama, Ele se entregou por amor a mim e a você. Em nome de Jesus, Senhor, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, glorificado seja o teu santo nome. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Já estamos indo para o final, queridos. Quero já aqui dar os últimos avisos, né? O último recado para vocês. Quero agradecer você por participar conosco, por estar aí prestando culto a Deus nesse tempo, por me suportar aqui, né? Que espero que tenha sido bênção de Deus para a tua vida, que Deus possa continuar abençoando a sua casa nesses dias, nessa semana. Né? Quero reforçar aqui, quero dar um recado a você que é membro, você que também não é membro e que deseja nos ajudar nesse tempo, se você sentir no seu coração. Nós não pedimos dinheiro, quero ser bem claro aqui, nós não pedimos dinheiro, nós apenas ensinamos aquilo que a Bíblia diz sobre dízimo, o princípio de dízimos e ofertas, né? E eu quero dizer para você que nós temos lá a nossa conta no Banco do Bradesco, como nós não estamos reunindo presencialmente, né? Você pode, se você quiser anotar aí o número da conta, Bradesco, conta corrente, né? Bradesco, agência 6606, número da conta 4999, dígito 9. Repetindo, agência 6606, conta 4999, dígito 9. Anotou lá? Só tirando aqui o celular. Amém? Porque nós não dependemos de político, nós não dependemos de algum empresário. Nós, como igreja, nós dependemos uns dos outros, porque é a forma que Deus sustenta a sua igreja, né? Que lá em Malaquias 3,10 diz que trazei o dízimo à casa do tesouro, à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Então é para isso, para que haja o sustento, o mantimento, para que nós possamos pagar todas as nossas contas, conta da igreja, tudo aquilo que nós temos como gasto, aluguel, enfim, tantas coisas, com o dinheiro que entra através dos dízimos e das ofertas, tá bom? Então eu quero aqui encerrando
despedindo de você, que o Senhor possa te abençoar, que você tenha uma noite de sono tranquila, abençoada, que Deus possa continuar cuidando da sua casa, que você tenha uma semana de paz, que o Senhor possa te guiar em tudo e que você possa crucificar o seu eu todos os dias e viver o melhor de Deus na terra, entender o propósito dele é muito maior do que você imagina, do que nós imaginamos. Viva para ele intensamente. Dê o seu melhor para ele, porque ele já deu o seu melhor. Deus deu tudo o que ele tinha de melhor. O seu único filho, ele entregou por amor a mim e a você. Deus te abençoe. Fique na paz. Deus guarde você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.